5h30, dia 11 de 1 de 1919, 2019. Nossa, misericórdia. Vamos pregar evangelho. Glória. Diz assim, o evangelho de Jesus Cristo. Todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, fala assim: não há outro nome dado nem no céu e nem na terra, pelos quais os homens devam ser salvos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. O Evangelho de João apresenta Jesus Cristo como o Deus que se fez carne. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No princípio Deus criou os céus, criou a terra, e Jesus Cristo já estava lá. Haja luz! Jesus Cristo é a luz do mundo. Criou-se as águas, separou-se o mar e as águas que estão no firmamento, no céu. Jesus é a água da vida. Aí criaram-se os animais. Jesus é comparado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é comparado como o leão da tribo de Judá, que vai vir para ajudar as nações. O Verbo de Deus, a Palavra de Deus, esse é o nome dele. Ele se chama a Palavra de Deus. Estará conosco todos os dias, ele prometeu. Pois ele está vivo. Ele ressuscitou. Não corram atrás de homens. Não corram atrás das suas imagens de escultura que não pode salvar. O profeta Isaías 45, 20. São ignorantes aqueles que conduzem em procissão as suas imagens de escultura e rogam para um Deus que não pode salvar. Não pode. Só Jesus Cristo pode salvar o homem. Só Jesus Cristo pode salvar do fogo do inferno. Foi para isso que ele morreu, mas ele ressuscitou. Está vivo pelo século dos séculos. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu ali estarei. Creia no Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Aqueles que creem, esses serão salvos. Aqueles que não crerem, esses já estão condenados. Porquanto não creram no unigênito Filho de Deus. Este mundo jaz do maligno. O Deus deste mundo é o diabo. É o que está escrito em 2 Coríntios 4, 4. E ele cegou o entendimento dos incrédulos. O diabo nunca vai deixar você enxergar a verdade. Por isso que Jesus falou: conhecereis a verdade te libertará. Sabe quando você vai conhecer a verdade? Quando você se humilhar, orar e buscar a face de Deus, se arrepender dos seus pecados. Aí a graça de Deus se manifesta. Nossos pecados são lavados, purificados pelo sangue do Cordeiro. A luz resplandeceu no meio das trevas. As trevas não compreenderam a luz. Jesus aí vai falar: a sua luz do mundo. Quem anda comigo não anda nas trevas. Quem anda na luz
tua palavra, e luz para o meu caminho. Bem-aventurado aqueles que leem, bem-aventurado aqueles que ouvem, bem-aventurado aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. Não é o Corão, não é o Catecismo Romano, não é o Evangelho de segundo Allan Kardec, não é a revista Veja, não é um livro escrito por homens corruptos. É um livro escrito por homens cheios do Espírito de Deus. Toda a Escritura foi divinamente inspirada por Deus. Acontece que o homem natural não compreende as coisas de Deus porque parece loucura. Escreveu o apóstolo Paulo. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. O homem natural, ele só tem corpo, alma e o Espírito que Deus deu. Mas o dia que ele morre, esse Espírito volta para Deus e a sua alma, o seu corpo. Se não tiverem o Espírito Santo, o selo da redenção, serão lançados lá de fogo e enxofre, a segunda morte. Engraçado que se fosse artista, o mundo inteiro parava para ver Neymar. Se fosse artista dançando, o mundo inteiro parava para ver a Xuxa. Se fosse um artista, um político, o mundo inteiro pararia para escutar esse homem ou esta mulher. Mas aqui a gente está falando do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e ninguém para. Sabe por que ninguém para? Porque não amam, porque não querem ouvir a voz dele. Jesus incomoda este mundo. Este mundo odeia Jesus Cristo. Por isso que esse mundo é cheio de religião. Religião vazia, religião barata. Povo correndo atrás do vento, vai colher tempestade. A palavra de Deus é santa. É como uma espada de 2 fios que penetra da alma e o espírito do homem. E o próprio Deus fala com ele através da sua palavra. Pois que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso que Jesus mandou pregar o Evangelho a toda criatura. Aqueles que o receberem serão feitos filhos de Deus. Por isso que criatura, se ela não se converte, ela vai para o inferno. E depois do inferno, o corpo e a alma serão lançados no lago de fogo e enxofre, a segunda morte. Andaram pela terra, passearam, se divertiram, mas está ordenando aos homens morrerem uma vez e depois segue-se o juízo. Não vai ter purgatório porque não existe. Não vai ter missa de